Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre trauma, né? Nossa aula hoje é trauma, né? Hoje a gente vai abordar esse assunto que é muito visto na área da saúde, né? Trauma. E também hoje vocês podem ver que o cenário aqui está diferente, né? As outras aulas foram gravadas em salas de medicações e nessa aqui está sendo gravada na nossa sala de reposição de material. Por quê? Como a gente vai falar de trauma, a gente vai falar de alguns equipamentos. Nós vamos falar das pranchas rígidas aqui, nós vamos falar das talas, né, que são essas aqui, e de colares também. Essa sala aqui é uma sala de reposição, então nós vamos falar sobre esses equipamentos, certo? Vamos lá então para a nossa aula, né? A palavra trauma, do ponto de vista semático, vem do grego, né? O trauma vem de uma palavra grega, né? O plural dela é traumatos, ou traumas, cujo significado dessa palavra é ferida, né? Então, trauma, ela é uma ferida. A terminologia trauma em medicina admite vários significados, pessoal. Todos eles são ligados a acontecimentos não previstos e indesejáveis. Por exemplo, você caiu, quebrou a perna. Não era previsto, nem desejado, né? Foi um acidente. Então, isso aí, ele é um trauma, né? A forma mais ou menos violenta que atinge os indivíduos nesses envolvimentos, né? Ele vai definir se é um trauma mais grave, um trauma mais leve, um trauma mais tranquilo. Isso aí depende muito da violência do trauma e depende muito da gravidade desse trauma, certo? Uma das definições adotadas se refere ao conjunto das perturbações causadas subitamente por um agente físico, né, de etiologia, natureza ou extensão muito variadas, podendo estar situadas no diferente segmento corpóreo. Independente da sua melhor definição, o fato de trauma é uma doença que representa hoje um problema muito sério para a saúde pública, né? Por que ele representa um problema muito sério para a saúde pública? Porque o trauma, ele abrange muita coisa, né? Professor, mas o trauma é uma ferida. Sim, é uma ferida, né? Uma lesão, uma ferida. A palavra trauma significa ferida. Só que se a gente lê, conforme a gente vai lendo na apostila aqui, vocês vão ver que a definição dela, que eu achei muito interessante, é onde ele fala de físico, etiologia, natureza e extensão muito variada. Por quê? Nós temos traumas psicológicos, nós temos traumas físicos, né? Nós temos que separar os dois, porque nós vamos trabalhar com trauma físico, né? Trauma psicológico também da área da saúde, mas quem trabalha é o pessoal da área da psicologia. Então nós vamos trabalhar com trauma físico. Professor, mas trauma não é ferida, como é que eu faço uma ferida no psicológico, né? Então, assim, acontece, às vezes você tem trauma, a pessoa fala, eu tenho trauma de ir ao banco, ou você tomou um impacto muito grande, né? Um susto muito grande e você ficou traumatizado, entendeu? E trauma é o que, pessoal? É um impacto, é uma colisão, é um susto, é algo forte, né? Que te causa alguma lesão, que te causa alguma ferida. Então, se você tem um trauma psicológico, foi alguma coisa grave que te causou uma ferida. Se você tem um trauma físico, foi alguma coisa grave que te causou uma ferida. Então, se vocês observarem bem, os dois traumas, tudo acontece quando algo causa uma ferida, né? Sentimental ou física. E hoje nós vamos falar da física, né? Então, hoje nós vamos falar dos tipos de trauma e também dos tratamentos para esses traumas, certo, pessoal? Então, pessoal, como a gente estava falando, né, nós vamos falar sobre essa parte do trauma. Agora nós vamos falar sobre a cinemática do trauma. O que é cinemática? Cinemática, pessoal, não é nada menos, nada mais do que conhecimento dos padrões específicos da lesão. Então, assim, você pode, tendo como saber a lesão, você pode saber que tratamento você vai dar, como é que foi a situação. Então, o que acontece? A cinemática do trauma é isso aí. A consideração da física do trauma, ela deve ser levada em conta. Por quê? Porque a física do trauma vai saber se o paciente está mais grave, se ele está menos grave. Só que tem um porém. Essa física, essa avaliação física, não deve atrapalhar a avaliação do paciente.
Então você tem que ser uma coisa rápida e que acontece ligeiramente. Então o que acontece? Você está vindo de carro, né? Se depara com a moto versus um carro no chão. Você vai fazer aquele atendimento. Quando você vem, você já observa tudo que tem ao seu redor. Você vai observar que foi numa esquina, foi numa rodovia, foi numa rua tranquila, tinha buracos na rua, não tinha buracos. Como está o carro? Está muito amassado, o para-brisa está quebrado. E a moto está muito quebrada. Você viu o capacete do paciente, o capacete está muito quebrado, não está quebrado, né? Está fora da cabeça, não está fora da cabeça. Está ralado, não está ralado. Então isso aí é cinemática do trauma. Isso aí você tem que observar para você fazer o seu atendimento. Você não pode simplesmente chegar, ir lá fazer seu atendimento e acontece. Ah, o que aconteceu? Não, ele bateu de moto. Tá, mas ele bateu a cabeça. Ele caiu de que altura? Ele bateu, girou em cima do carro e caiu. Ele só bateu e caiu, o carro passou por cima dele. Então são informações que vocês têm que ter para fazer um atendimento. Para chegar na unidade hospitalar e falar, olha, aconteceu isso, isso, assim, 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 detalhadamente. Então, pessoal, todo trauma. Ah, professor, estava em casa, né? Aí bati o dedinho na quina da porta e tive um trauma. Sim, você teve um trauma, né? Aí eu tenho que falar pro médico o que aconteceu? Sim, né? Ó, doutor, eu tava lá, bati o dedo na quina da porta de casa e fraturou, né? Por quê? Você tem que analisar se não teve queda. Ah, não, foi uma bacia que caiu em cima do meu pé. Por isso houve a fratura, certo? Então isso tudo, pessoal, a gente tem que dar essa analisada na cinemática do trauma. Então nós temos que sempre estar observando tudo o que acontece ao nosso redor. Tem que estar observando tudinho, se é um trauma grave, se é um trauma pequeno, que se envolve um trauma grande, um trauma pequeno, né? Ele deve ser muito bem avaliado, certo? Então, pessoal, quando você chega no atendimento para fazer um atendimento primário, né, tem-se a filosofia de tentar o movimento. O que é tentar o movimento? O paciente caiu de moto, está lá deitado. Então você tem que verificar os movimentos dele. Você mexe com o braço, está tranquilo, mexe com o outro, está tranquilo, mexe com a perna, está tranquilo. Então isso é tentar o movimento. À medida que os problemas de risco de vida são identificados, né, o cuidado é iniciado o mais rápido possível. Em muitos aspectos, a revisão primária são realizados simultaneamente. Por exemplo, eu vejo que ele tem uma fratura no pé, então eu movimento o joelho dele para ver se o joelho dele está normal, certo? Mas como ele tem uma fratura no pé, então já tem que começar o tratamento de mobilização daquela fratura no pé. Então, assim, a revisão primária, que é o tentar o movimento, ela funciona junto com a revisão secundária, né, que é o de fazer o atendimento em si e tratar as lesões. A princípio disso é discutido muito em avaliação da gestão do paciente, né? Por quê? Porque primário, secundário, é melhor já fazer o secundário direto? Não, mas às vezes você tem que fazer o primário, porque senão você vai fazer uma imobilização sem necessidade, certo? Então, pessoal, a gente tem que ficar atento a isso. E através disso, foi criado o XABCDE. O que é o XABCDE? É um protocolo de trauma que ele é utilizado para todas as vítimas de trauma, somente trauma, tá, pessoal? Ah, teve uma parada cardiorrespiratória, não se usa o XABCE, se usa no trauma. Ah, o vozinho caiu, bateu a cabeça, é trauma? É trauma, então se usa no trauma. Então isso tem que ficar focado em vocês. XABCDE é do trauma, tá? Então, quais as condutas de segurança que a gente deve fazer nessa fase pré-hospitalar, né? Antes de iniciar a abordagem do XABCDE, o paciente que a gente tem que atender, né? Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Sempre bater nessa tecla. Segurança de cena, certo? Então, antes de fazer o atendimento, eu tenho que fazer essa segurança de cena, né? Vou fazer o quê? Vou colocar os EPIs, sinalizar a cena, né? E depois vou fazer o atendimento desse paciente. E isso, pessoal, não é demorado, não, viu? É rápido. É rápido, rápido mesmo. É questão de um minuto no máximo. Já tem que estar tudo sinalizado, tudo organizado e você já tem que atender o seu paciente. Pessoal, nós vamos falar agora sobre o protocolo XABCDE, né? O significado desse protocolo. Vamos falar sobre cada letra desse aí. Então vocês gravem bem isso aí, tá?
Letra X, né? Significa hemorragia, exsanguinação. O que é isso? Quando tem um corte, alguma dilaceração que sai muito sangue. Contenção de hemorragia externa grave, a abordagem é essa. Deve ser antes do mesmo manejo da vítima, né? Antes de você mexer na vítima, você já tem que fazer essa contenção de hemorragia, né? Apesar de obstrução de vias aéreas ser responsável pelos óbitos, a hemorragia é muito mais ainda. Então o que acontece? Antes de você mexer no paciente, você olhou, viu que tem uma hemorragia, mas ele está com o braço fraturado. O que você vai fazer primeiro? Tratar essa hemorragia para depois mexer no braço dele. Então você vai fazer o quê? Vai fazer um curativo compressivo, né? Tampando isso aí para tratar essa hemorragia, né? E tratando essa hemorragia, você vai posteriormente tratar as outras coisas. Então, a primeira coisa, você vê se o paciente tem hemorragia. Verificou que ele tem hemorragia, você vai tratar isso aí. Professor, que tipo de hemorragia? Hemorragia sangrante, né? Que é onde está saindo muito sangue, onde ele está perdendo muito líquido. Então, identificou isso aí, você vai tratar. Letra A. Vias aéreas e proteção da coluna vertebral. O que acontece? Quando você identificou o paciente, chegou, ele não tem hemorragia, a primeira coisa que você vai fazer é vias aéreas e a proteção cervical. Como é que faz essa proteção cervical? Você vai usar um colar cervical, certo? Este colar cervical ele vai acoplar o paciente, estabilizando a cervical dele. Por exemplo, este aqui, ó, esse aqui é um colar cervical, né? Onde vai ser acoplado a esse paciente, né? Travado. Aqui ele vai ser acoplado e travado nisso aqui, ó, né? Então, acoplou, travou, tá aqui, o seu colar cervical tá acoplado e travado. Como que você vai estabilizar esse paciente? Você não vai conseguir fazer o movimento de levantar e abaixar a cabeça, porque o seu colar vai estar encaixado, então ele não vai deixar você movimentar isso aqui. Então, você vai fazer o quê? Vai liberar as vias aéreas. Como que você vai liberar as vias aéreas? Você vai firmar os dedos aqui no maxilar do paciente, vai forçar ele para abrir. Ele vai fazer isso aqui, ó, sem movimentar a cervical dele. Certo, pessoal? Então a letra A é vias aéreas e imobilização da cervical. Letra B, boa ventilação, né? O que é essa boa ventilação? Não é a liberação das vias aéreas? Não, liberação das vias aéreas é quando você abre a via aérea do paciente. Ventilação é quando você oferta oxigênio a esse paciente, né? Então o que acontece? Se o paciente está com falta de ar ou muito dispneico, você tem que ofertar uma quantidade de oxigênio para ele. Caso você não tenha, quando você abre as vias aéreas, automaticamente a quantidade de oxigênio dele aumenta e ele vai ter essa ventilação espontânea, certo? Letra C. Circulação com controle de hemorragia. Pessoal, circulação com controle de hemorragia é diferente de hemorragia, tá? A circulação a circulação do corpo do paciente. O que acontece? Às vezes você faz um torniquete, né? Ou às vezes ele cai de moto, enrola a blusa, faz um torniquete na mão dele. E o que acontece? Não está fluindo sangue para a mão. Então o que você tem que fazer? Cortar essa blusa, aliviar esse espaço para o sangue sair. Então tem muito isso. E onde é que mais acontece esse problema de circulação? Com a presilha do capacete, né? Quando o capacete cai, o capacete sai, né? E essa presilha trava o pescoço do paciente, começa a fazer enforcamento nele. Então é onde ele vai fazer o quê? Onde ele vai fazer parar a circulação dele e ele pode vir a óbito, certo? Professor, qual a diferença entre o X e o C, né? O X ele se refere a hemorragias externas, grandes hemorragias, né? Então essas hemorragias externas de grande tamanho, por exemplo, amputação, corte, é o C, é o X. Desculpa, é o X. Então você chegou, viu um corte grande, viu uma hemorragia grande, você já faz o protocolo do X, que é o que? Estancar essa hemorragia, fazer um curativo, fazer um torniquete, tudo X. O C, ele se refere à circulação, né? Que é essa circulação nossa. A circulação, levando em si, ela se refere também a hemorragias internas. O que é essas hemorragias internas? Quando o paciente tem um trauma que ele machuca por dentro, né? Ele tem um trauma, ele estoura um baço, ele fratura uma bacia, então tem um derramamento de sangue
interno. E quando você tem um derramamento de sangue interno, você tem que fazer o quê? Transportar esse paciente para fazer uma laparotomia, né? Que é abrir o paciente para o médico entrar com processo cirúrgico para fazer estancação desse sangue. Então tem essa diferença: o X, hemorragia externa; o C, circulação e hemorragia interna. Certo, pessoal? Dúvidas, perguntas? Qualquer dúvida e pergunta, estou no grupo à disposição de vocês, pessoal. Pode chegar lá e perguntar, tá bom? Não precisa ver o vídeo todo para depois perguntar. Pode assistir no vídeo, pausando e fazendo os questionamentos, ok? Letra D, disfunção neurótica. O que é isso, disfunção neurológica? Disfunção neurológica é você ver se o paciente está consciente ou não. Ver a escala de Glasgow dele. O paciente está falando coisa com coisa, o paciente está só gemente, o paciente não fala, o paciente está apagado. Isso é a disfunção neurológica, então você vai ver isso. Chegou no acidente, primeira coisa que você vai verificar, hemorragia, não tem. Vias aéreas, cervical, vias aéreas. Depois você já vai para circulação. Circulação você vai para a parte neurológica. Está falando coisa com coisa? Tá tudo bem? Como é que eu vou fazer isso? Você chega na pessoa e pergunta, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é João. Você faz um procedimento, alguns minutos depois você pergunta de novo, qual que é o seu nome? Meu nome é Pedro. Então você já vê que deu uma diferença de nomes e que ele então pode estar com alguma disfunção neurológica. Certo, pessoal? Letra E, exposição total do paciente. Pessoal, esse ponto da letra E é um ponto muito crítico, muito sério e muito sensível. Por quê? Quando o paciente se machuca, que ele fratura, você tem que cortar a roupa dele. Você tem que expor a fratura para ver se não é uma fratura fechada, se é uma fratura aberta, se tem hemorragia ou se não tem. Só que o que ocorre? A gente também tem que ter muito bom senso, né? Por exemplo, uma mulher cai, né, fala que está com uma dor na perna, você vai cortar a roupa dela todinha, tá em cima? Não tem necessidade. Você localiza a dor dela onde? No joelho. Então você corta até o joelho. Ah, é no fêmur. Então o que você vai fazer? Põe ela dentro da unidade e lá você expõe a vítima. Por quê? A exposição da vítima é o menor problema que você vai ter. Entendeu? É o último tratamento, a última coisa que você tem que mexer é expor a vítima. Então você tem que preocupar sim no que? Em tratar o X, tratar o A, o B, o C e o D. Por último o E. Se tiver como cortar, corta, se não tiver, rasga. Mas isso aí, pessoal, tem que ser feito com toda a sua ética. Por quê? Se você pega um paciente, corta a roupa dele e o esposo está perto, pode achar ruim, ou a esposa está perto, pode achar ruim. Então tem todo esse transtorno, tem todos esses problemas. Você expõe um paciente, tem muito curioso, e hoje com o celular filmando, tirando foto, o povo tira foto, posta na internet, você vai receber um processo ético e pode ser até um processo criminal por isso aí. Então a gente tem que tomar muito cuidado nisso aí. Fez o atendimento do paciente, precisa expor ele. Se for na perna, tudo bem. Agora, se for uma parte mais íntima que você precisa expor, por exemplo, a pelve, o que acontece? Põe ele dentro da sua unidade, chama uma pessoa para ficar lá de testemunha, aí lá você faz o procedimento. Certo, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Não? Qualquer coisa, pessoal, estou aqui no chat, né, pelo zap, esperando vocês. Podem perguntar. Eu gosto de uma turma bem participativa, viu? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos falar também agora sobre os principais traumas. Quais são os principais traumas que a gente tem hoje? Né? Os principais. Primeiro, quando fala assim, tem um trauma, o que vem na sua cabeça de primeiro? Né? Pense nisso. Então, o que acontece? Os principais traumas que nós temos é craniano, coluna vertebral, penetrante, torácico, abdominal, músculo-esquelético, pediátrico e geriátrico. Nós temos 8 tipos de trauma. 8 tipos de trauma que pode acontecer numa vítima só ou não. Né? Professor, como é que faz se acontecer 8 tipos de trauma numa vítima? Você vai tratar essa vítima. Por exemplo, um geriátrico, né? Bateu o carro. Ele pode ter um traumatismo craniano, um traumatismo da coluna, um traumatismo torácico, um traumatismo abdominal, um músculo esquelético e um penetrante. O único que ele não vai ter é o pediátrico. Né? Assim é uma criança, né? Ele pode ter todos esses traumas também. Então, pessoal, a gente tem que analisar e avaliar a nossa vítima. Por isso que entra o XABCDE, é onde você avalia a sua vítima. O primeiro trauma que nós iremos falar é o trauma craniano, é o mais conhecido, o famoso TCE, né? Trauma craniano encefálico. Pessoal, crânio.
Qual que é a parte do crânio, né? Crânio é toda essa parte nossa que é acima do pescoço, é o crânio, né? Onde ficam os olhos, nariz, boca, orelha. Então isso tudo é crânio, né? Ah, professor, eu quebrei o nariz, eu tive um TCE. Sim, você teve um TCE. Porque você teve um trauma craniano, um trauma no crânio. Então você teve sim um TCE. Leve, moderado ou grave. Isso aí varia muito da unidade, né? Depende muito da pancada, do que aconteceu. Então isso aí você vai ter que ter essa definição, certo? E quando você tem um trauma craniano mesmo, encefálico, né? O nariz é trauma craniano. E temos o trauma craniano encefálico, que é onde envolve o cérebro. Então, quando você tem o encéfalo traumatizado, você tem duas linhas. Você tem a lesão cerebral primária e a lesão cerebral secundária. A lesão cerebral primária, ela ocorre no momento do evento do trauma original. Por exemplo, você está aqui, bate a cabeça, fica tonta ali, fica fora de si. Então, isso aí, o que acontece? Isso aí são lesões primárias, né? E elas incluem hematomas, sangramento, danos nos nervos, né? E nos vasos sanguíneos. Então o que acontece? Danos nos nervos. Você bate a cabeça e não sente o braço. Então você teve um dano neural nisso aí, certo? Então, pessoal, e o que acontece para mim tratar isso aí? Né? Para você tratar isso aí, você faz a avaliação, encaminha a medicação, encaminha ao médico, e o médico vai fazer um tratamento completo disso aí, né? O que acontece? A recuperação da lesão primária é muito mais tranquila do que da lesão secundária. Né? Porque hematoma, sangramento, você vai lá, faz um curativo, para, hematoma, você vai lá e verifica, toma a medicação, some. Sangramento interno, por mais que seja muito grave, o que você vai fazer? Faz uma cirurgia e estanque esse sangramento aí. Só que o que acontece? O problema da lesão primária é porque ela é identificado de ato, na hora, no momento. Né? Quantos casos a gente vê aí, ó? Ah, o cara bateu o carro, disse que estava bem, não quis nem atendimento, foi embora para casa. Uma semana depois o cara morreu. Né? Então, nós temos que ficar atentos a isso aí. Bateu a cabeça, o pessoal procura unidade de saúde, tira um raio-x, faz uma tomografia, para ver se você não teve nenhum trauma interno, né, que possa te acarretar problemas futuros. Né? E a lesão secundária, né? Lesão cerebral secundária, é aquela que você vai ter o quê? Uma lesão, mas não na hora, e sim semanas, meses depois. Ah, eu tinha 20 anos de idade e deu um AVC. O pessoal fala, cara, o cara novo, teve um acidente vascular, por que será? Aí vai me investigar. Né? Aí descobre-se que há 6 meses atrás ele bateu de moto e teve um TCE. Esse TCE, ele fez, né, uma lesão cerebral nele, no momento não foi tratada, 6 meses depois ocorreu o diagnóstico de AVC. Então, pessoal, vamos ficar muito atento a isso aí. A gente tem que ficar atento demais a isso aí. Ah, bateu a cabeça, vomitou, passou mal, vai para o hospital. Ah, professor, mas eu tô tranquilo, só foi uma tontura, tal, beleza. Você fica em casa, uma semana depois você cai, você perde movimentos, você falece. E aí, como é que vai ficar? Né? Então a gente tem que ter essa discernição. Nós da área da saúde temos que ter essa distinção. Professor, mas o senhor está falando na área pré-hospitalar. E na área intra-hospitalar? Acontece? Muito, 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 muito. Principalmente pessoas que ficam em clínica médica, né? Aquele senhorzinho teimoso que tem na clínica médica, que vai levantar sozinho, cai da cama, bate a cabeça, e aí? Né? Então a gente tem que avaliar bem isso aí. Né? Então o trauma ele existe tanto no pré-hospitalar quanto no intra-hospitalar. Né? Então essa é um tipo de trauma que nós falamos, um tipo dos traumas, que é o TCE ou trauma crânioencefálico. Certo, pessoal? Vamos para o próximo. Trauma da coluna vertebral. Né? A lesão a lesão espinhal, como outras condições, deve ser avaliada no contexto de outras lesões e alterações presentes. Como que eu vou fazer isso? Né? Você está lá atendendo o paciente e ele fala para você assim, não estou sentindo as minhas pernas. Então por aí você já imagina que teve um trauma, né, nos seus nervos, que pode ter afetado isso aí. Né? Após a obtenção da segurança do prestador de cuidados pré-hospitalares e do cenário, né, você ter toda aquela segurança já, de segurança de cena, avaliação do XABCDE,
e segurança do paciente, né? A avaliação primária é a prioridade mais importante. Porque na avaliação primária é onde se identifica os problemas. Né? A secundária é lá dentro do hospital, fazendo exames, que vai avaliar isso aí. Então, você tendo uma avaliação primária bem feita, identificou que tem uma lesão espinhal, você vai fazer uma imobilização perfeita, você vai organizar isso aí. Ah, professor, por que é que eu posso estar no meu carro particular e não posso transportar essa vítima? Justamente por isso, você pode lesionar ela ou agravar o quadro dela, né? Então, por que a gente chama o socorro? Porque a gente temos equipamentos, vocês podem ver aqui a prancha rígida aqui atrás de mim, nós temos equipamentos justamente para isso, para poder fazer o transporte desse paciente com segurança sem lesionar a coluna cervical dele, né? A rápida avaliação do cenário e do histórico do evento deve determinar se há possibilidade de lesão espinhal, o que seja exigido na proteção da coluna vertebral com a imobilização externa, né? Que é onde a gente vê que é o colar cervical, que é a prancha, né? Que é os protetores de cabeça. Então isso aí tudo, ele é feita essa imobilização, né? E outras situações a gente tem que saber identificar também, por exemplo, trauma radiomedular, famoso TRM, né? Quando você pega um motoqueiro que ele teve um TRM, a gente tem que ficar atento a alguns sinais que confundem muito. Por exemplo, um TRM ele vai ter uma ereção, né? Quando você chega com o paciente está lá deitado no chão, ereto, né? Tendo uma ereção, não é porque ele é um tarado, não, gente. É porque ele pode ter tido um TRM, né? Um trauma radiomedular. Ou esse trauma radiomedular pode ficar com sequelas permanentes, ou ele pode simplesmente passar uma sequela simples, rápida ali, só mesmo comprimiu, já descomprimiu e já aliviou aquilo ali, né, que são casos raros de acontecer, mas acontecem, né? Então isso tudo, pessoal, tem que ficar atento. Então na área da saúde, nós temos que ficar atento a essas situações. Você vai ter que acostumar a ver pacientes com outras formas. Ah, o cara tá ereto porque eu sou bonita e vim atender ele. Não, talvez ele tá ereto porque fez um trauma radiomedular. Então, você sempre leva ele para o clínico, né? Posteriormente que você vê que o atendimento dele foi feito e ele está com gracinha, está consciente, orientado, você fez os testes e ele está de boa, aí sim você pode, né, repreender esse paciente ou até mesmo tomar as medidas cabíveis policiais junto à sua organização de trabalho, certo, pessoal? Dúvidas, pessoal, perguntas, né? Tô aqui no chat aqui, tô aqui no Zap aguardando vocês perguntarem para mim, né? A gente tá aqui conversando, tô aqui à espera de vocês, certo? Trauma penetrante. O que é um trauma penetrante? Tudo que penetra através de impacto, né? Por exemplo, tá caindo uma barra de ferro e atravessa meu corpo, trauma penetrante. Levei um tiro, trauma penetrante. Levei uma facada, trauma penetrante. Enfiaram uma estaca no meu peito, trauma penetrante. Então tudo que entra é penetrante, tudo que é penetrante, tudo que é no impacto, né? Como assim, professor? Por exemplo, agulha. Vou tomar uma vacina. Foi um trauma penetrante? Não foi. Por quê? Não teve impacto, não teve trauma, né? Não teve lesão, né? Trauma não é lesão, trauma não é ferida, né? Não deixou, então você não teve um trauma, certo? Uma facada deixa ferida, deixa. Um tiro deixa ferida, deixa. Um objeto penetrante deixa ferida, deixa. Então tem essa diferença que a gente tem que analisar, e muito. Em geral, um paciente que sofreu uma lesão neurológica definitiva por trauma penetrante, a preocupação é com a subsequência ocorrência do paciente, né? Devido ao mecanismo de lesão cinemática já relacionados à força envolvida. O que é isso? Você vê que o cara foi atropelado por uma carreta, né? Então você vai analisar a cena, você vai ver o impacto que essa carreta teve sobre esse paciente. Então o que acontece? A carreta veio, frenou, não bateu no paciente, mas tinha um pedaço de ferro, pau solto nela, foi, bateu no paciente, penetrou o ombro dele. Então o que ocorre? Quando você chegar na cena, você vai verificar isso aí. Que força foi enviada esse impacto, né? Então por quê? Porque dependendo da força de penetração, o local, os órgãos que foram atingidos, né? Os nervos, tudo que foram atingidos. Então isso tudo deve ser muito bem avaliado e muito bem analisado para você não fazer
nenhum procedimento sem estar respaldado, né? Nenhum procedimento errado, podendo lesionar mais ainda este paciente. Certo, pessoal? Trauma torácico, essa é boa, né? Onde eu fiz a pergunta para vocês aqui. O paciente com a faca cravada no peito, né, entrando no PCR, eu devo comprimi-lo ou não devo comprimi-lo? Né? Eu devo fazer as compressões cardíacas ou não devo? Não, porque já é um óbito evidente. Porque se você comprime, o objeto vai penetrar mais. Se você tira o objeto e comprime o coração, o que acontece? Ele acertou o vaso, vai sangrar. Quando mais você comprime, mais sangra, mais hemorragia tem. Aí eu posso tirar o objeto, posso fazer um estancamento ali, um curativo compressivo e comprimir. Pode, só que quando você comprime, o seu coração ele joga o sangue. Por mais que tenha um curativo ali, ele vai estar jogando sangue fora. Certo, pessoal? Então, trauma torácico, pessoal, a gente tem que ter muito, né? Muita atenção. Né? A força concussômica aplicada à caixa torácica em conclusões de veículos automotores, que acontece muito, né? O volante bate no peito. Tem uma queda de altura, tem choques de lesões, né? Esmagamento, né? Pode causar uma continuidade da anatomia. O que é isso? Você bateu o seu tórax, pode fazer isso aqui, ó. Assim está seu tórax, você pode fazer isso, né? Ele pode virar, ele pode quebrar as costelas e para frente ou para trás. Então tem que ser muito atento a esse detalhe do tórax, né? Da mesma forma, penetrar feridas de armas de fogo, facas e incorporações de objetos como varas, né? A definição da maior lesão torácica não requer toractotomia. O que é isso? Abertura do tórax, né? Para fazer o que? Uma varredura ali, para ver se tem como mexer ou se tem como aliviar esse paciente ali. De 15 a 20% das lesões no peito precisam dessa abertura, né? Então, assim, de 80 a 85% do restante são bem tratados e não precisa de tanto problema dessa forma. Então, o que acontece? Você, com 10 a 15%, você tem que abrir o peito de 10 a 15% de paciente. Por exemplo, 100 paciente que chegou traumatizado, tórax, talvez você tenha que abrir para poder verificar o que tem lá dentro, o que estragou. Um tiro, uma faca, alguma coisa desse forma, né? E os outros 80% não, só com medicação ou com imobilização você consegue resolver esse problema aí do trauma torácico, certo? Trauma abdominal. Lesões abdominais não detectadas são uma das principais causas evitáveis de morte no paciente com trauma, né? O que acontece, pessoal? Muita gente tem trauma abdominal quando tem um acidente e não é detectado. E esse paciente evolui para o óbito, né? Então, o trauma abdominal ele é muito mais complicado de se identificar, né? E os sinais dele são mais detalhados. Então, temos que ter mais atenção referente a isso aí. A morte precoce por trauma abdominal grave é geralmente o resultado de uma perda maciça de sangue por lesões penetrantes ou contusões. Quando um paciente tem um choque inexplicável após sofrer uma lesão traumática no tronco, a presença de hemorragia abdominal deve ser considerada até que o prove o contrário. O que é isso, pessoal? Você está vendo que o cara teve uma lesão, né? Ele está com sudorese, dor abdominal muito grande. Aí você vai falar, não, isso é só dor de barriga. Não, você tem que tratar ele como se ele tivesse realmente traumatizado o tórax. O tórax não, desculpa, o abdômen, né? Por quê? Porque se chegar lá na frente e ele não tiver traumatizado, excelente. E se ele tiver traumatizado, é bom porque você já começou o tratamento dele precocemente. E o tratamento precoce, ele ajuda muito mesmo. Outra lesão que nós temos, lesão músculo-esquelético. Né? O que é essa lesão músculo-esquelético, pessoal? Uma fratura exposta. Né? Quando você tem um corte contuso muito grande, que ele abre a pele e expõe o músculo, ou corta o músculo. Então isso tudo é um trauma músculo-esquelético, né? Uma fratura. Né? Toda fratura, ela fraturou o osso, ela traumatiza o músculo e o osso. Não tem como só fraturar o osso e não traumatizar.
né? Por quê? Por causa do impacto, né? Ah, eu quebrei minha perna. Como? Veio um carro e bateu na minha perna. Então, quando o carro teve impacto na sua perna, o que ele pegou primeiro? Ele pegou pele, epiderme, depois ele pegou musculatura, depois o osso. Então, sempre tem um trauma por pancada, sempre vai ter lesão músculo-esquelético, certo? Trauma pediátrico é o trauma em crianças, né? Que a gente vê muito aí, criança, todo trauma em criança é trauma pediátrico. Então a gente tem que ficar muito atento a isso aí. Em criança, pessoal, tem uma coisa que é excelente demais. Quando ele sente dor, ele procura posição de conforto. Por exemplo, ele fraturou o braço, ele vai procurar uma posição de conforto para deixar o braço dele do jeito que ele não sinta dor. Se a gente fraturou, o que acontece? Fica mexendo, tentando pôr no lugar, né? A criança não, ele fica estagnado, ele para, ele não mexe um músculo, para quê? Para que ele sente dor toda vez que mexe. Então, o trauma de criança, por um lado, ele é bom por causa disso, né? É fácil o tratamento e fácil identificação, né? Já o trauma do adulto, né? Exemplo, geriátrico, por exemplo, é mais complicado. Por quê? Porque ele não quer, ele fica tentando mexer, ele fica tentando resolver. E isso vai agravando a lesão e vai machucando mais ainda. A população idosa, ela representa a faixa etária que mais cresce, então vou pegar aqui dos dados dos Estados Unidos, né? 49 milhões de habitantes. 15% dessa população tem 65 anos ou mais. Então o que acontece, pessoal? Quando a gente tem uma população mais idosa, a gente tem que ter um tratamento para essa população. Por exemplo, calçada sem degrau, né? Às vezes a gente vê muita casa que pega o idoso, põe ele naquele quartinho lá de cima, que ele tem que subir aquela escada espiral apertadinha, né? Para ficar no quarto lá em cima. Não pode, pessoal, o quarto do idoso tem que ser no solo, fácil acesso, né? Onde você tem acesso para entrar com a maca, com a cadeira. Às vezes o idoso fica num quarto apertadinho, né? Que não tem como nem mexer. Então, assim, a gente tem que procurar ter mais essa cultura de cuidar dos nossos idosos, que está faltando muito, né? Hoje o Brasil mesmo, você chega hoje, você não tem um elevador próprio para idoso, você não tem um elevador próprio para deficiente. Se você precisar subir com a maca no elevador, não tem. Muitos prédios hoje, novos e modernos, não cabe uma maca, não cabe uma prancha dessa. Por exemplo, um idoso machuca lá no 18º andar. Como é que você vai descer esse idoso? O sofrimento que esse idoso vai sofrer porque tem que descer sentado ou em pé, né? Então isso tudo tem que ser avaliado pelos nossos governantes, fazer novas leis aí. Então, pessoal, a questão do idoso é isso aí. O idoso ele é muito mais crítico, né? A gente tem que ter uma atenção redobrada, porque o idoso ele é difícil cicatrização, ele é de fácil machucar, né? Então a gente tem que ter muita atenção redobrada em questão disso aí, certo? Então, pessoal, esses são os tipos de traumas que a gente viu, né? Então, nós vimos 8 tipos de traumas, né? Falei um pouco de cada um. E a gente está aqui para tirar essas dúvidas de vocês. Vocês sei que ficaram com dúvidas. Então, podem perguntar, vamos perguntar aqui. A gente está aqui no WhatsApp à disposição de vocês. Podem perguntar, né? Enquanto durar a nossa aula aqui, nós estamos aqui à disposição, né? Então, nós falamos sobre traumatismo craniano, coluna vertebral, penetrante, torácico, abdominal, músculo esquelético, pediátrico e geriátrico, certo, pessoal? Agora, pessoal, a gente vai falar sobre equipamentos, né? Que equipamentos são esses? Equipamentos que a gente usa para trabalhar, né? Por isso eu estou aqui na sala hoje, está um pouco diferente aqui, justamente porque eu vou mostrar para vocês os equipamentos que a gente usa para trabalho, né? Primeira coisa que a gente pode usar, a gente tem talas rígidas. O que é essas talas rígidas? Talas rígidas são essas talas aqui, né, de madeira. Essa aqui não é rígida, essa aqui é flexível, mas nós temos as talas rígidas, que são dessas talas aqui, só que elas de madeira, né? Essas talas de madeira, elas não têm a flexibilidade que essas aqui têm. Então, assim, ela é mais para imobilizar pacientes que tem uma fratura que não precise, não tenha deformidade. Por exemplo, fraturei meu braço aqui, não tem deformidade, eu preciso de uma tala, eu vou pôr uma tala rígida aqui, claro, que do tamanho, né? Agora, se tiver uma deformidade, aí eu vou pôr uma tala moldável, ou uma tala flexível. Por quê? Porque ela vai moldar ao redor da minha fratura, certo, pessoal? Então, essa tala, geralmente ela é feita de PVC, né? Plástico PVC,
né? Ela é fechada com velcro, né? E também o que acontece? Ela pode ser feita também de madeira. Fora do pré-hospitalar, a gente vê muito dessa tala para alguns pacientes que têm AVC e perdem movimentos da perna. Então eles colocam aquela tala para auxiliar, né, no movimento da perna dele, certo, pessoal? Então, isso aqui é o que? É a nossa tala rígida, né, feita de PVC, tá bom? Aí aqui na apostila de vocês eu coloquei algumas fotos para vocês verem os modelos, né? Para vocês estarem se adaptando. Talas infláveis, né? Elas são feitas, pessoal, para inflar. O que acontece? Ela não é, ela é mais firme, né? E você enche ela de ar. Essas talas infláveis, raramente vocês vão ver ela no atendimento pré-hospitalar. Por quê? Porque às vezes você vai usar uma tala dessa, ela fura, ela rasga, então a perca dela é muito grande, né? Ela é mais para atendimento em casa, paciente que tem problema ortopédico precisa de usar uma tala inflável, essas situações mais caseiras, né? Então também na apostila também vocês vão ver. As talas flexíveis, né? Que são essas talas aqui, ó. Né? Nós temos vários modelos. Vocês podem ver que nós temos várias cores, ó. Temos a amarela, né? Temos a verde, temos a roxinha, né? Temos a azul também, aqui, né? Deixa eu ver. Temos a laranjada. E cada um é de um tamanho, pessoal. Cada um, vocês podem ver que o tamanho delas, cada um tem um tamanho, desde a pequenininha até a maior, né? Então nós temos a tala amarela, que é a tala grande, né? Temos a verde, que é a média. Temos a azul, que é a P, né? Temos a laranjada também, que é a PP. O que acontece? Geralmente essas talas elas mudam muito de tamanho conforme o fabricante, né? Então alguns fabricantes vocês vão ver até a GG, que a amarela passa a ser a GG, a verde passa a ser a G, a laranja passa a ser a M, a azul passa a ser a P e a rosinha, a roxinha passa a ser a PP, né? Então aumenta um tamanho aí. Então essas talas flexíveis. Professor, por que é tala flexível, né? Porque você pode pôr ela do jeito que você quiser. Ah, teve uma fratura, você pode dobrar ela, ó, fazer um S dela, né? Então isso aqui, ó, você imobiliza o paciente da forma que der, né? Faz um M, então assim, é muito interessante essas talas flexíveis. Elas são duras, mais rígidas um pouco, mas você consegue moldar essas talas, certo, pessoal? Dúvidas, pessoal, perguntas, podem ficar à vontade. Como eu falei para vocês, né? Estamos sempre à disposição. Fazendo a forcinha aqui, porque é difícil. Pensa num trem complicado, é você voltar essas talas normal. Depois que você dobra uma vez, acabou. Nunca mais ela fica dessa forma, retinha, bonitinha, né? Sempre vai ter uma quina nela aí. Prancha rígida, né? Prancha rígida, nós temos dois tipos de prancha rígida. Nós temos a prancha rígida de madeira, né? E a prancha rígida de polietileno, que é essa aqui, que ela é um plástico bem rígido, né? Então essa prancha ela é colocada para imobilizar a coluna do paciente, né? Onde você pode tirar ele de qualquer local com mais facilidade, onde que a maca não entra, né? Por exemplo, a maca não entra, você tem que carregar o paciente, você põe ele na prancha e você pode transportar. Prancha rígida por quê? Porque ela não tem flexibilidade nenhuma, a não ser essa de polietileno aqui, né? Que quando você pode pôr um paciente, dependendo do peso dele, ela pode dar uma embarcada, mas ela não chega a quebrar não, né? Pelo menos nunca quebrou, né? Mas vamos respeitar aí a lei, né, do Inmetro, né, que vai, né, pôr o peso que essas pranchas carregam. Nós temos também outras, nós temos, por exemplo, a maca tipo tesoura, que é uma maca que ela acopla o paciente, né? Ela não é rígida, ela é solta, ela vem uma parte e acopla, e vai acoplando esse paciente. Nós temos o cesto, né, que é usado muito pelo bombeiro, né? Já viu aqueles helicóptero que pega o paciente, tem um cesto, então é o cesto. E a envelope, né, para tirar o paciente de dentro do buraco, também é usado muito pelo bombeiro, né? Nossa, professor, tá, mas eu ponho um paciente em cima de uma prancha dessa. Como é que eu carrego ele? Ele não vai cair? Não. Por quê? Porque a gente usa os tirantes,
né? Tirantes são essas fitas que a gente usa, são essas fitas aqui, ó, que a gente usa para prender o paciente na prancha, né? Essas fitas aqui é feita de um material resistente, né? Ela é feita de nylon, né? Então ela aguenta um peso aí de aproximadamente até 150 quilos, dependendo da fita, aguenta até mais, né? A gente tem uma fita tubular que ela aguenta até 3.000 quilos, né? Então, assim, depende muito do material do tirante, né, pessoal? Então, esses aqui são os tirantes, né? A gente tem o tirante aranha, que ele pega o corpo inteiro, e temos os tirantes normais, que são fitas que você tem que ir acoplando. Na apostila de vocês aqui, ó, vocês podem ver que tem as fotos desses tirantes. Temos o CAD, né, que ele é um colete utilizado para retirar paciente de dentro de carro. Como assim, professor? Às vezes o paciente bate o carro e você está com problema de coluna, você tem que imobilizar ele sentado. Então você põe o CAD, imobiliza a coluna dele, depois você movimenta esse paciente. Ele é um colete que vai acoplar o seu corpo, né, travando o seu corpo para você não se movimentar. Temos os head blocks, né, chamados de coxinhos, que são esses aqui, ó. Esses aqui são os head blocks. O que acontece? Quando o paciente cai, você põe o colar nele, ele não movimenta para cima e para baixo, mas ele pode movimentar para os lados. Então você vem com o head block e coloca ele acoplado ao ombro. Aí ele não vai movimentar para os lados, certo? Então esses aqui são os head blocks, que a gente chama de coxinho também, certo? E os colares cervicais, né? Que foi o que eu mostrei para vocês, né? Nós temos aqui os colares cervicais, né, que você utiliza. Você tem o colar cervical também de cores, né? Começa do PP e vai até o G, né? Da mesma forma, PP, P, M, G, GG, certo? E esse colar cervical, como é que o professor, como é que eu vou saber que tamanho que é? Por exemplo, o meu pescoço mesmo, um colar cervical para me servir, ele tem que ser tamanho P. Tamanho P, professor, por quê? Porque é o seguinte, você tem que medir o tamanho aqui, ó, do globo da orelha até a ponta do ombro aqui, ó. Se ele encaixou aqui, é porque ele vai travar seu pescoço perfeitamente. Se ele ficou pequeno, você ainda vai conseguir movimentar. Se ele ficou grande demais, ele vai te machucar e você também consegue movimentar. Então tem que ficar atento a isso aí. Hoje nós temos colares que já são reguláveis, né? Um só, você acopla ele e regula ele no tamanho que vai ficar perfeito, certo? Pessoal, dúvidas, perguntas? Então estou esperando vocês no chat agora para a gente debater o nosso assunto, né? Fazer a nossa famosa lista de exercícios que tá uma delícia de fazer, né? Muito interessante, muito conhecimento, né? Então assim, estou à disposição de vocês e estou aguardando vocês lá no chat pelo Zap, ok? Qualquer dúvida, pessoal, chamem e vamos lá participar da nossa discussão, beleza?